Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professor. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. E aí, pessoal, então, mais uma aula do Kinos 1, né, de álgebra linear e geometria analítica. Estamos iniciando, então, nesta aula eu vou dar continuidade aos assuntos que a gente vem abordando aí nas aulas anteriores, né. Na semana passada, falei aqui sobre o conceito de comprimento, né, módulo de vetores, e também falei sobre o processo de normalização, né, que é aquela ideia de transformar um vetor que não é unitário em um vetor unitário, né, e comentei com vocês então que os vetores unitários eles têm essa ideia, né, de que podem ser usados para representar a ideia de que um avião, um navio, um carro tem que se deslocar numa certa direção e sentido, né? E quando então não interessa o comprimento, né, do vetor, é usual ser utilizado um vetor unitário, né? E nos computadores, em muitos cálculos que são efetuados em operações com vetores, digamos assim, uma norma, né, uma regra que os muitos resultados sejam apresentados em formato de vetores chamados de normalizados, né? São vetores cuja norma, cujo comprimento é igual a 1. Né? Então eu estou usando essas terminologias, né, essas denominações, porque é o que a gente vê na literatura, o que a gente vê nos livros, né, e nos congressos, nos textos que a gente vê na internet, quando se falam sobre vetores, quando se trata de estudar, de discutir a ideia de comprimento, essas palavras são usadas, melhor dizendo, como um sinônimo, né? Comprimento, módulo, norma de um vetor, todas essas expressões acabam querendo dizer a mesma coisa quando se tratam de vetores do R2 e do R3, né? Porque o módulo, no caso desses vetores, pode ser interpretado como o comprimento ali da flechinha, né? Como a gente viu em alguns exemplos. Né? Bem, então, eu vou retomar esse exemplo que fala sobre normalização. Vou dar um exemplo ali do R3, vou capturar lá do livro, né, um exemplo do R3, que mostra como é que um vetor do R3 pode ser transformado num vetor unitário, né? E depois eu vou falar sobre a fórmula da distância entre dois pontos. E essa fórmula a gente vai trabalhar aqui alguns exemplos, tanto no R2 quanto no R3. Né? E a fórmula da distância, ela tem muitas aplicações, tá, pessoal? E vocês que usam, né, o dispositivo aqui do celular, né, vamos supor que vocês queiram uma informação sobre um determinado assunto. Vou fazer uma experiência aqui no celular. Ó. Vamos fazer uma experiência aí. Coloca no navegador aí a palavra. Vamos procurar aqui uma informação sobre uma palavra que seja a seguinte: círculo. Faça uma experiência, por favor, aí. Coloque no navegador aí do celular de vocês a palavra círculo. Aí vão aparecer algumas páginas, né, que mostram a palavra círculo, certo? Alguns mais, outros menos, depende do navegador, depende da rede, depende da velocidade, etc. Então a pergunta é, como é que essas páginas são
ordenadas, né? Por que uma página vem antes da outra? Né? Por que algumas páginas carregam mais rapidamente que outras? Então, essa é uma questão que envolve, né, não só esta palavra, mas qualquer outra, né, quando vocês buscam alguma informação, né, vocês podem imaginar que as informações na internet é como se fossem vetores, né? Certo? Então, os vetores, eles são ordenados segundo algum critério. Tem o critério dos anunciantes, tem o critério da página, né? De ter certas restrições ou não, tá? Porque tem certas páginas que se a gente tenta acessar, né, algumas páginas, por exemplo, só abrem para assinantes, por exemplo. Se tu tentar acessar uma revista, né, certas revistas, então são exclusivas, as páginas são exclusivas para os assinantes, né? Então tem uma série de critérios de restrições, tá? E então, quando as páginas são abertas, elas têm que ser ordenadas, né, pessoal? Tem que ter uma ideia de distância entre as páginas para que uma fique na frente da outra. Tá? Então, existe esse conceito de distância, que é uma forma de ordenar as páginas, né, quando a gente procura uma determinada informação. Tá? Claro que ali, daí, dependendo, né, da estrutura das páginas e da forma como a informação é procurada, que aí tem diversos critérios, né, para ordenar as páginas. Então, a gente vai ver um conceito de distância aqui que envolve o cálculo em coordenadas cartesianas, né, que é o sistema de coordenadas que a gente está usando aqui desde as aulas anteriores. Tá? Então, antes de eu iniciar aqui, não sei se alguém tem alguma pergunta sobre algum assunto aí da aula passada, ou alguma questão relativa às aulas, os vídeos, o material do Moodle, alguma pergunta? Depois tu pode fazer a correção de um exercício que tu deixou. Eu não consegui resolver ele. Deixa eu aumentar aqui, eu acho que não estou te ouvindo bem, acho que o meu micro... Não, aqui tá... Pode repetir, por favor, eu não consegui entender direitinho. Tem um exercício da página 141, 3D, que eu não consegui resolver. Se tu puder resolver ele. Página 141, 3D. 3D, isso aí. Tá, vamos ver. Estava olhando aqui as páginas do livro. Esse exercício que está na tela aqui? A gente está tirando. Deixa eu vou compartilhar aqui agora. Vou compartilhar que eu me esqueci. Peraí. Vamos ver. É isso? Esse aí. Tá, item D. Tá, então tu tem que fazer o seguinte, né? A primeira coisa a fazer é calcular o vetor 3u menos 5v mais obra v. Né? Deixa eu só botar aqui na parte superior aqui, que daí... Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o desenvolvimento, imaginando aqui a seguinte situação. Vamos calcular primeiro o vetor 3u menos 5v mais w. Deixa eu ver se é isso mesmo. 3u menos 5v mais w. Então vai ficar 3 vezes 2 menos 2, 3. Menos 5 vezes o vetor v. Menos 3, 4.
mais o vetor W. 3, 6 menos 4. 3, 6 menos 4. Opa. Deixa eu botar aqui uma fonte menor. Tá. Então, se a gente desenvolver isso aqui, né, vamos fazer o seguinte, vou copiar aqui, ó, que daí a gente faz na outra linha o desenvolvimento dessas operações e no final a gente calcula a norma. Então, multiplicando aqui primeiro, né, vai ficar 3 vezes 2, 6, 3 vezes menos 2 dá menos 6, 3 vezes 3 dá 9, menos. Tem que cuidar, né, que o sinal de menos aqui, ó, a gente vai deixar do lado de fora. Então, a gente vai multiplicar o 5 pelo 1, né? 5 vezes 1 dá 5. 5 vezes menos 3 dá menos 15. E 5 vezes 4 é 20. Depois a gente faz a subtração, tá? E aqui é só somar o vetor 3, 6 menos 4. Então, a gente dá uma conferida, né? Ó. Fazer a conferência, 3 vezes 2, 6, 3 vezes menos 2, menos 6, 3 vezes 3, 9, menos 5 vezes 1, 5, 5 vezes menos 3, menos 15, 5 vezes 4, 20, e tá. E agora, a gente vai fazer as operações de adição e subtração conforme estejam indicadas. Então, na primeira posição, vai ficar 6 menos 5 mais 3, vou deixar aqui, depois eu apago ali, né? Observa, ó, esse menos que está aqui, quando ele vai subtrair aqui, né? Vai ficar menos, vamos botar aqui, ó, menos 15. Mais 6, que é o elemento lá da terceira posição. E 9 menos 20 mais menos 4. Agora a gente vai deletar essas coisas aqui para ficar melhor. Ó, vamos conferir. 6 menos 5 mais 3, aqui na primeira coordenada, né? Menos 6, menos 15, mais 6 na segunda coordenada. Vamos botar aqui um espaço aqui para ficar separado. Ficou meio exagerado, mas não tem problema. E agora a gente soma. Faz as operações de adição e subtração aqui. Para depois calcular o módulo, né? Então vai ficar 6 menos 5 dá 1, mais 3, 4. Menos 6 mais 15 mais 6 dá 20. Bom, o 6 menos 6 dá 0, vai sobrar 15 aqui, né? Aqui vai dar 15. E aqui dá 9 menos 24. Dá menos 15. Seis menos 5 dá 1, mais 3, 4. Aí dá 15. Menos 24 mais 9 dá menos 15. Então esse é o vetor. Aí o que acontece? A gente vai ter que calcular a norma, né? Então a gente vai calcular a norma desse resultado aqui. Então o que a gente vai fazer? Agora a gente vai copiar aqui, ó, só para a gente, né, deixar o desenvolvimento lá em cima indicado. E aqui a gente vai botar então as barrinhas. E a gente vai inserir o cálculo do módulo, né, no R3. Então a gente vai ter raiz quadrada de... vamos botar aqui passo a passo, depois a gente faz a conta ali. Mais vamos botar aqui, ó, a potência. Opa. 15 elevado ao quadrado, mais, de novo, né, menos 15 elevado ao quadrado. Isso aqui vai dar 225, dá 450, 466,
Estou fazendo aqui meio de cabeça aqui, deixa eu ver. Ah, tá cheio de octave aberto aqui. Deixa eu fechar essas coisas. É isso aí, professor. 466, tá, obrigado. Tá. Então, nesse caso, né, esse número eu acho que não tem raiz exata, né? Aí tu pode deixar indicado. Se tu quiseres calcular, vamos combinar assim, ó. Se fosse, vocês quiserem calcular, calcule com 2 casas decimais no máximo, não precisa mais do que isso. Tá? Então, só para efeito de exemplo aqui, quanto é que dá a raiz quadrada de 466? Uh, 21,59. Vou botar aqui com 2 casas. Né? Pode deixar indicado assim, ó. Tá, não tem problema. A resposta, né? Digamos. Tá, não tem problema. Para deixar indicado assim, só a raiz quadrada, é bem tranquilo. Porque aqui a ideia do autor ali, né? Principalmente pelo fato de ser um vetor do R3, que a gente não consegue representar graficamente, é uma generalização, né? Da fórmula do R2 para o R3. Né? Essa é a ideia do exercício. Ok? Isso aí. Obrigado, professor. Falou. Mais alguma pergunta, pessoal, sobre algum exercício, algum exemplo aí da aula passada, algum exercício que vocês não tenham concluído? Fiquem à vontade para perguntar aí. Então tá, não tem perguntas. Então, lembrando, né, que a gente trabalhou com esse conceito, que era até o colega aí perguntou, né? Então, apenas para exemplificar, né, que a gente, acho que talvez eu não tenha ressaltado, tem um exemplo lá do livro, que é da página anterior ali do exercício até, ó. Um pouquinho antes tem esse exemplo aqui. Está um pouco lento aqui a minha biblioteca andou com um problema, né? Não sei se vocês tentaram acessar ontem estava com problema e hoje foi resolvido. Agora tá o acesso aqui do livro texto do curso lá através daquele link permanente tá funcionando, tá, pessoal? Tá bem. Deixa eu ver aqui. Ó, eu peguei esse exemplo aqui, ó, da página 132 e só copiei para lá, né? Então tá aqui, ó. Encontrar um vetor unitário que tem a mesma direção e sentido, né, do vetor 2, 2 e menos 1, tá? Então, calculando o módulo desse vetor V, né, a norma, o comprimento então, as barrinhas ali, né, as 2 barrinhas, uma dos 2 lados da letra V, para indicar, então, a notação de cálculo da norma, o cálculo do comprimento, então vai ficar raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. Aqui o autor não faz os cálculos intermediários, né, mas é fácil fazer a conta aqui, ó, 4 mais 4 dá 8, mais 1 dá 9, raiz quadrada de 9 dá 13. Né? Aí divide, né, cada uma das coordenadas do vetor V, que é o vetor 2, 2 e menos 1, por 3 vai dar o vetor 2 terços, 2 terços e menos 1 terço, né? Aí fica a cargo aí de vocês conferir, né, que de fato esse vetor tem módulo 1. Né? Então o vetor U, que é o vetor 2 terços menos 1 terço, é um vetor unitário que tem a mesma direção e mesmo sentido do que o vetor 2, 2 menos 1. Tá? Lembre, né, que se a pergunta fosse encontrar um vetor unitário com a mesma direção e sentido contrário ao vetor 2, 2 menos 1, aí lá no final
né? Após efetuar a normalização, eu teria que trocar o sinal, né? Daria o vetor menos 2/3, menos 2/3 e 1/3. Tá? Vou escrever isso aqui. Vamos dar um nome lá, WV, sei lá. Vou inventar um outro nome só para diferenciar, tá? Então seria menos 2/3, menos 2/3 e 1/3. Bom? Então é importante sempre observar, né, quando os autores pedem que se preserva o sentido, é só dividir pela norma, né? E que é o sentido contrário, tem que dividir pela norma e trocar o sinal de todas as coordenadas. Muito bem, pessoal. Então, falando aqui sobre distância entre dois pontos, né? Então eu começo aqui fazendo alguns comentários, né, que a distância é um conceito que tem muitas aplicações na geometria analítica, quando são necessárias fórmulas de cálculo da distância entre pontos do plano e do espaço, como esse exemplo que eu citei ali, né? Quando a gente navega na internet, né? Assim como existe distância na cidade, existe distância no mapa mundi, existe distância entre objetos quaisquer, né, que a gente tem dentro de casa, ou que a gente encontra na rua, a mesma coisa acontece com a distância entre páginas da internet. Existe um conceito de distância para ordenar as páginas, e existem, então, cálculos matemáticos que introduzem, né, esse conceito de distância. Então, eu citei aqui algumas aplicações, né, em atlas de navegação aérea, que é necessário calcular, evidentemente, distância entre pontos, né, tanto do plano quanto do espaço, né, pessoal? O conceito de distância em navegação aérea é fundamental, né, para que as coisas, né, um avião saia de uma cidade e chegue em outra, né, de forma segura e tal, e no menor tempo possível, né, considerando todos os critérios de segurança. Então, evidentemente que, né, o cálculo das rotas, né, quando a gente pega um avião aqui em Porto Alegre, por exemplo, vai até São Paulo, né, tem uma rota padrão ali que os aviões, né, saem. Aqui a gente vai aqui no aeroporto Sagrado Filho, ele embarca no avião, né, ele vai fazer uma rota, certo, que é conhecida, né, tanto dos pilotos e das companhias todas que usam aquele espaço aéreo, certo. Evidentemente vai ter uma distância segura, né, dos aviões que estão vindo em outras rotas, certo, e essa distância tem que ser calculada, né, de modo praticamente contínuo, né, para que não haja riscos, né, de colisão entre aeronaves, né, e evidentemente que é uma preocupação das companhias, né, e das próprias pessoas que utilizam esse tipo de serviço, que seja realizado a viagem no menor tempo possível, né. Se tu pega um avião aqui em Porto Alegre, quer chegar em São Paulo, tu quer chegar o mais rápido possível, né? Se o voo é direto é melhor, não precisa passar em Curitiba, não precisa passar em Florianópolis, né? Tem certas rotas que passam em Florianópolis, depois vão para São Paulo, né? Tem alguns voos, por exemplo, de Porto Alegre para Santiago do Chile, né? Tem muitas rotas que a pessoa compra passagem, ela tem que ir até São Paulo e São Paulo vai para Santiago, né? Agora eu não sei como é que está funcionando. Em 2020 tinha uma linha direta, né? Porto Alegre e Santiago. Agora eu não sei, com essa pandemia eu não sei se é possível ir diretamente, né? E também porque eu acho que o espaço aéreo de algumas cidades está fechado, né?
Então, a distância entre duas cidades, por exemplo, se eu vou olhar num mapa, né, quando a gente olha assim, eu quero ir daqui até, sei lá, São Leopoldo, daqui até Novo Hamburgo, né, então eu quero ver lá a distância, de repente eu vou usar um aplicativo, quero ver a distância entre dois pontos para ver mais ou menos o preço e tal, então se eu vou de carro, eu quero saber quanto tempo vou gastar na viagem, tem que ter uma ideia de distância. Nesses casos, então, os mapas, né, que fazem esses cálculos, se você pega lá no Google, lá, a distância entre Porto Alegre e Novo Hamburgo, né, aí ele vai te dar uma distância, porque ele tem alguns pontos de referência, certo, que ele utiliza, né, nesse cálculo, e ele considera uma superfície plana, né, então a curvatura da Terra no cálculo da distância entre Porto Alegre e Novo Hamburgo é uma curvatura praticamente desprezível, tá? E aí se calcula, então, a distância entre dois pontos, né, usando as coordenadas desses pontos sobre uma superfície plana, né, que é a fórmula que a gente vai ver em seguida. Né? Isso, evidentemente, é muito importante, né, pessoal? Imaginem, por exemplo, se vocês são donos de uma empresa que distribui, sei lá, qualquer mercadoria aí, né, cimento, produtos de consumo, por exemplo, frutas, né? Eu tenho um conhecido que morava aqui em Porto Alegre, agora se mudou para São Paulo, lá para o interior de São Paulo, e ele distribui frutas lá para o Nordeste, né? Então, ele tem que calcular as rotas, tem que calcular consumo de combustível, tempo de viagem, etc. Né? Então, isso tudo é importante, né, na logística. Um outro exemplo é o recolhimento do lixo. Né? O recolhimento do lixo em Porto Alegre, por exemplo, é um processo muito custoso, né? E nas demais cidades é a mesma coisa, né? Eu não sei se vocês têm conhecimento, né? Mas, por exemplo, Porto Alegre, né, o lixo é recolhido, né, na cidade, nos diversos bairros aqui. No meu bairro, por exemplo, tem recolhimento de lixo todos os dias, de segunda a sexta, né? Finais de semana não tem recolhimento do lixo. E aqui onde eu moro, então, perto de onde eu moro, tem uma estação aqui de transbordo. O lixo é colocado em caminhões e é levado até as Minas do Leão lá. Tem uma empresa lá que fez aproveitou, né? Tem minas de carvão nessa cidade de Minas do Leão que foram desativadas. Então o lixo é levado para lá. Eles fizeram umas ruas subterrâneas lá nessas minas, né? E eles vão usar esse espaço por aproximadamente 30 anos, e o lixo de Porto Alegre e de outros municípios é colocado lá dentro, né? No subsolo, né? Aí depois ele é compactado, é jogado terra e tal, né? E isso é um processo, então, que acaba gerando um custo, né? Porque os resíduos, né, como é o termo técnico oficial hoje utilizado, e não mais lixo, né, os resíduos gerados nas residências e tal, né, ele é levado até lá por caminhões, né, então tem que pagar o combustível, tem que pagar o motorista, tem que pagar as pessoas que carregam e descarregam os resíduos, né, nos caminhões. Então, vocês imaginem, né, o custo que é todo esse processo, certo? E isso acontece porque a cidade de Porto Alegre não tem, né, um lugar adequado para fazer o descarte dos resíduos, né? Não tem uma estação de tratamento para o volume, né, de resíduos que é produzido diariamente, tá? Então isso é um problema, né, logístico de magnitude muito grande, né? Porque evidentemente que a cidade de Minas do Leão é aproximadamente 130 quilômetros de Porto Alegre, então os caminhões transitam, né, 24 horas por dia, né, certo? Daqui para lá, de lá para cá. Então tudo isso gera, né, a necessidade de se organizar a rota da melhor forma, os horários, etc. Tá? Então é um problema, né, bastante interessante do ponto de vista matemático, administrativo, financeiro, etc. Tá? Os controladores de velocidade, né, pessoal, vocês sabem muito bem, vocês são, né, jovens, adultos aí que já dirigem, né, os veículos aí na cidade, nas estradas. Você sabe que tem que respeitar os limites de velocidade, e tem muitos lugares que tem os controladores, e como é que os controladores funcionam, eles têm que ter uma ideia de distância, né,
Tem ali sensores localizados entre dois pontos uma avenida, como a Avenida Ipiranga, por exemplo, né, que tem ali controlador de velocidade em alguns pontos, né. Tem dois pontos bem próximos, onde aproximadamente 2 metros de distância, tem 2 sensores, o carro passa ali, né. Então o sistema calcula qual é o tempo que foi gasto entre uma posição e outra, né, divide, né, a distância sobre tempo, calcula a velocidade do veículo. Se o veículo estiver acima de uma certa velocidade, né, que é a velocidade máxima daquela via, né, acima de um certo valor, então o dono, né, o motorista do veículo vai ser autuado, né, por excesso de velocidade. Então esse é um conceito bastante importante, né, uma aplicação bastante importante do conceito de distância, né. E mais especificamente aqui no nosso contexto, tá? A gente vai trabalhar então com esse conceito de distância na hora de deduzir as equações da circunferência, elipse, parábola, hipérbole, né? As cônicas que a gente vai estudar aqui ao longo do semestre. Tem algumas fórmulas de cálculo que a gente trabalha que são parecidas com aquelas fórmulas que a gente já trabalhou da norma como foi trabalhado ali. Então no plano, tá? Então, no plano XY, se eu tiver 2 pontos P, eu vou usar nomes genéricos aqui, tá? Então, vou destacar aqui, ó, um ponto P e um ponto Q. Né? Então, eu vou chamar um ponto P de x1, y1 e o ponto Q de x2, y2. Né? 2 pontos distintos, porque se forem 2 pontos iguais, aí a distância é 0. Né? Então, a distância PQ, que tem aquela barrinha ali de notação de distância, é dada por essa fórmula. Tu vai fazer a raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado, tá? Que é, então, uma fórmula que vale para a distância entre 2 pontos quaisquer do plano. Mesmo se eles forem iguais, né, vale a fórmula, só que 2 pontos iguais não tem graça nenhuma, digamos assim, né, eu calcular a fórmula da distância, porque a distância entre 2 pontos iguais é igual a 0. Então, um exemplo, primeiro que eu escolhi aqui para ilustrar a aplicação da fórmula é o cálculo da distância entre os pontos 9 e 4, o ponto P é o ponto de coordenadas 9 e 4, e o ponto Q de coordenadas 1, menos 2. Tá? Então, na notação que eu utilizei ali, tá? Então o ponto P, que eu chamei lá de x1, y1, significa que o x1 é 9 e o y1 é 4, né? O ponto Q, que é o ponto que eu denotei por x2 e y2, implica x2 igual a 1 e y2, aqui ó, y2 igual a menos 2, tá? Então vai ficar raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado, substituindo os valores, né? 1, vamos conferir aqui, ó, x2 menos x1, 1 menos 9 ao quadrado, mais y2 menos 2 menos 4, tá certo, né? y2 menos y1 é menos 2 menos 4 elevado ao quadrado. Faz as contas ali daquelas diferenças, fica menos 8 ao quadrado, mais o menos 6 ao quadrado. Calcula o quadrado, 64 mais 36, raiz de 100, é igual a 10. Tá? Então está aqui, né, o cálculo da distância entre os pontos 9 e 4, que é 1 menos 2. Tá? Então agora eu vou mostrar para vocês ali no nosso programa, ali, o GeoGebra. Ó. Então eu vou mostrar aqui para vocês, ó, que o desenho que eu fiz, né? Então, que se vocês quiserem reproduzir aí, ó, entra lá com o ponto P, escreve assim, ó, P igual a 9, a parênteses, né, 9,4, fecha o parênteses, dá Enter. Tá? Depois, o ponto Q. O ponto Q é igual ao parênteses 1, menos 2, esse pontinho aqui. Né? Que ele até marca lá, ó. 1 menos 2, né? E aí tu pode selecionar ali, ó, o segmento, né? E tu vai inserir, então, o segmento vírgula PQ. Tá? Então, isso é feito assim, ó, vou excluir aqui.
Ó. Segmento. Tá? Então ele vai te dar a distância entre os pontos P e Q, ou Q e P, né? Tanto faz, tá? Eu coloquei aqui na ordem, mas eu posso fazer da ordem do P para o Q, quer ver? Ó? Vou apagar. Segmento, começar no P e terminar no ponto Q. Pronto. Então, esse 10 que aparece aqui, né, é igual a esse cálculo que foi feito aqui, ó. Certo? A distância entre esses pontos é igual a 10, que está representado, né, nessa figurinha aqui. Aí eu peguei e incluí o texto aqui, ó. Eu fui nessa opção aqui assim, que eu aprendi aqui, ó, né, inserir texto, né, eu cliquei ali e coloquei lá o texto, a distância entre os pontos 9, ponto P, que é o ponto 94, e o ponto Q, 1 menos 2, é igual a 10. Né? Aí eu peguei e colei, né, eu copiei essa imagem nesse texto aqui, ó. Certo? Transportei para cá, né? Então depois eu vou publicar esse arquivo aqui, né? Aí vai estar lá essa figurinha, o texto ali, acho. Opa! Fica bem bacana para entender melhor, né? A gente visualizar este cálculo, tá bom? Então, antes de eu seguir aqui, pessoal, eu vou pedir para vocês fazerem esse exemplo 2 aqui, ó. Tentem fazer aí. O exemplo 2. Dois minutos. 2 minutos. Ok? Conseguiram? Sim. Então, vamos ver aqui. Vamos fazer aqui, ó, uma organização aqui. Então aqui eu já tinha o desenvolvimento, né? Eu usei a mesma notação ali da fórmula geral. Na verdade não faz diferença, né? O ponto que a gente resolve chamar de x1 e y1 e o x2 e y2, né? Porque como a gente eleva ao quadrado, não vai fazer diferença isso lá no resultado da distância, né? Porque a distância do ponto P até o ponto Q, evidentemente, é igual à distância do ponto Q até o ponto P. Né?
Então, o x1 é menos 2, o x2 é menos 6, certo? O x1 é menos 2, o x2 é menos 6, né? O y1 é 0 e o y2 é 3. Então, a distância é a raiz quadrada dessas parcelas aqui elevadas ao quadrado, vai ficar menos 6 menos 2 elevado ao quadrado, mais 3 menos 0 ao quadrado. Então, somando aqui, ó, primeiro fazendo a subtração, vai ficar menos 6 mais 2 elevado ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Menos 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, vai dar 16 mais 9 dentro da raiz quadrada, ou seja, a raiz quadrada de 25, que é igual a 5. Né? Então, a distância entre esses dois pontos é igual a 5. Tá? Vamos fazer ali a inserção lá desses dois pontos. Ó. Vamos botar aqui o ponto, sei lá, vamos botar, chamar de R, ponto menos 2, 0. Né? Vamos chamar de S, o ponto menos 6, 3. Né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso. Né? Então aqui a gente vai botar um segmento. Opa. Pronto. Né? Tá ali, ó, o segmento que une o ponto menos 2, 0 ao ponto menos 6, 3 tem comprimento igual a 5. Né? Então ele interpreta, quando a gente faz essa inserção, né, daquele comando ali chamado segmento, o GeoGebra entende que deve ser desenhado, né, o segmento de reta que une os dois pontos e a distância, né, o comprimento desse segmento, que é a distância entre os dois pontos, deve ser calculado. Então, esse 5 que aparece aqui é resultado daquela fórmula da distância entre os dois pontos. Tá? Em muitas situações, né, as pessoas dizem assim que a menor distância entre dois pontos é uma linha reta. Não, a menor distância entre dois pontos sobre o plano corresponde à medida do segmento de linha reta que une esses dois pontos. Né? Se a gente, imagina assim, vocês estão numa superfície plana, tá? Aí vocês têm que sair, vamos supor aqui, ó, vocês têm que sair do ponto R e chegar no ponto S. Né? Qual é a menor distância que vocês devem percorrer para sair do ponto R até o ponto S? É a distância entre esses dois pontos dada por aquela fórmula ali. É a medida desse segmento de reta, né, da distância entre o ponto R e o ponto S, certo? Mas esse cálculo, pessoal, esse cálculo é verdadeiro quando a gente está falando de superfície plana, né? A menor distância entre dois pontos é a distância do segmento de reta que une esses dois pontos, como a gente está fazendo aqui o cálculo, né? Se fosse uma superfície esférica, uma bola de futebol, por exemplo, tá? Como é que vocês vão pegar a menor distância entre dois pontos ali da superfície da bola? Não é uma linha reta, né? Vocês têm que fazer a curvatura da bola, certo? Mas numa superfície plana, claramente é o segmento a medida do segmento de reta que une os dois pontos. Tá? Alguma pergunta, pessoal? Estão muito quietos hoje. Por enquanto, tranquilo. Então tá bom. Falou. Bom, se a gente então generalizar a fórmula, né, para pontos do R3, certo? O que vai acontecer? A gente imagina assim, ó, eu quero, né, um terceiro exemplo aqui, fazer a generalização da fórmula, né, agora considerando dois pontos do espaço. Tá? Então, evidentemente, né, que eu vou ter que inserir, né, nesta fórmula a parcela, né, correspondente à terceira coordenada, né, porque agora eu terei terei uma distância no espaço, né, então a gente vai ter que inserir aqui nessa fórmula
Vamos fazer o seguinte. Vou copiar lá de cima, que senão eu vou gastar mais tempo aqui. Eu vou ter a diferença aqui no eixo x elevado ao quadrado, a diferença no eixo y elevado ao quadrado, mais a diferença no eixo z. Então, eu vou ter que inserir aqui uma terceira parcela, ó, que é a medida, né, correspondente àquela diferença que tem lá na terceira coordenada. Então, eu vou colocar ali o Z2 menos Z1 elevado ao quadrado, certo? Então, é uma generalização, né, direta, certo? E se fosse no R4, né, nós teríamos mais a parcela correspondente à quarta coordenada, né, no R5 e assim por diante, tá? Não importa o número de dimensões, né, que corresponde ao número de coordenadas. Né? Quanto maior o número de dimensões, mais parcelas vão aparecer ali. Então, é uma simples generalização, né, da ideia de distância que a gente pode usar para qualquer espaço. Tá? É claro que, né, tanto no R2 quanto no R3 a gente consegue representar e enxergar, né? Se eu tenho 2 pontos no espaço aqui, bom, tem essa medida aqui, né, da distância entre esses 2 pontos, que é dada por essa forma. Mas no R4, no R5, etc., aí não tem como, né, fazer a visualização, porque, evidentemente, não tem como representar geometricamente, né, o R4. Tá bom? Então, vamos fazer aqui a substituição, ó, só para a gente ver aqui. A gente vai ter, então, vamos fazer mais direto aqui para a gente economizar o nosso tempo aqui, ó. Então, a gente vai fazer a subtração, né? Vamos fazer esse aqui, ó. Esse aqui é o x2, y2, z2. Esse aqui é o x1, y1, z1, tá? Vamos fazer o seguinte, só para deixar registrado aqui. Vou fazer assim, ó. Vou fazer isso. Esse aqui a gente vai chamar de x1, y1, z1. O que aconteceu ali? Opa. Meu Deus. Tá me torturando isso aqui. Ah, tá. Deu. E aqui, ó, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui uma cópia desse aqui. Tá? Então vai ficar o Q menos P, digamos assim, né? 1 menos 2. Depois vai dar 1 menos 3. 1 menos 3. E 6 menos 4. Aí fazendo a conta aqui, isso aqui vai dar quanto? Eu tenho que dividir aqui a tensão, né, pessoal? Vai ficar menos 1 ao quadrado, que é 1, né? Mais menos 2 ao quadrado, que é 4. Mais 2 ao quadrado, que é 4. Isso aqui vai dar a raiz de 9, que é igual a 3. Então a distância entre esses 2 pontos aí é igual a 3. Isso eu vou diminuir, isso aqui vai ficar mais bonito. Tá 16 aqui a fonte. Pronto. Ok? Então é bem tranquilo, né? Essa generalização aí da distância entre os pontos, tá? Aqui eu indiquei de novo alguns exercícios aqui do livro, ó, até que o colega de vocês perguntou, e incluí alguns a mais aqui, tá? Depois, então, eu vou salvar esse arquivo, disponho lá disponibilizo ali no Moodle, né? Vocês terão as indicações dos exercícios aqui do livro que a gente está usando.
Tá? Então, eu vou iniciar aqui uma outra apresentação, que sobre o produto escalar. Tá? Deixa eu só comentar antes de iniciar aqui. Então, digamos assim, essa primeira parte, tá? Operações com vetores vistas geometricamente, as operações com vetores usando as coordenadas, né, um sistema de coordenadas. Então a gente viu distância entre pontos, cálculo do módulo, né, processo de normalização e alguns desses exemplos aí de exercícios que a gente já trabalhou. Né. Então hoje eu vou introduzir um conceito de produto escalar, né, e o produto escalar é uma operação que está relacionada com um conceito muito importante dentro da álgebra linear e do nosso dia a dia, que é o conceito de ortogonalidade, né? Ângulo de 90 graus entre vetores. Né? Dois vetores são chamados de vetores ortogonais quando o ângulo entre eles é 90 graus, e é só a gente olhar aqui, né, pessoal? Olha quantos ângulos de 90 graus a gente enxerga aqui, né? Nessa disposição aqui retangular, onde aparece aqui a foto ou o rosto das pessoas aqui, né? A gente se comunica por esses retângulos aqui, tá certo? A tela do computador, né? A tela do celular. Então, todos esses ângulos de 90 graus estão presentes na nossa vida, estão vendo lá, né? Aquela figura retangular ali atrás de mim. Então, o retângulo, né? O ângulo de 90 graus está presente, né, no dia a dia das pessoas, e para chegar então nesse conceito de vetores ortogonais, a gente usa o cálculo do produto escalar, que é uma operação super importante, né, dentro da geometria analítica. Então, o produto escalar é uma operação definida assim, ó, né, se são vetores do espaço ou do plano, tá? Então o produto escalar, o IV, tem esse pontinho aqui, tá? O ponto V, né, produto interno euclidiano também é chamado, é definido por essa fórmula aqui. Tá? O ponto V é o módulo de U vezes o módulo de V vezes o cosseno de θ. Né? Se o U for diferente de zero e o V for diferente de zero. Então, U e V são vetores não nulos. Né? Se um deles for um vetor nulo, o produto escalar entre eles é igual a zero. Tá? Então, essa definição é uma definição mais geométrica. Tá? Então, a gente vai usar a definição usando o sistema de coordenadas do plano e do espaço. Tá? Então, no plano, se eu tiver dois vetores, U e V, dados por essas coordenadas aqui, né? O vetor U é o vetor de coordenadas, U1, U2. Vetor V, coordenadas V1, V2, então, produto escalar U por V é U1 vezes V1 mais U2 vezes V2, tá? Então, no plano, né? E no espaço, se eu tiver dois vetores, vetor U, U1, 2, U3, vetor V, V1, V2, V3, então, produto escalar U ponto V vai ser o produto U1, V1 somado com o produto U2, V2 somado com o produto o 3V3. Né? Então é bem fácil, né? A generalização ali do R2 para o R3. Né? Então o cosseno do ângulo entre dois vetores não nulos, U e V, é o arco θ, tal que o cosseno de θ é o produto escalar de U por V, dividido pela norma de U multiplicado pela norma de V. Né? Então essa fórmula aqui, ó, que vocês estão vendo no cosseno, né, permite calcular o ângulo entre dois vetores do plano ou do espaço, né, sendo vetores não nulos, porque se um dos vetores for não nulo, ele não vai formar ângulo nenhum. Né? Imagina que um vetor é um vetor nulo e o outro vetor V é um vetor qualquer, tá? Não nulo. Não tem como formar o ângulo, né? Só existe o ângulo se eu tiver dois vetores não nulos. Tá? Então, né, essas formas, tanto no plano quanto no espaço, permitem o cálculo, né, do produto escalar para qualquer par de vetores, bem como do ângulo, né, entre dois vetores não nulos. Né? Certo? Então, um primeiro exemplo aqui no plano. Né?
O cálculo do produto escalar entre o vetor 1, 3 e o vetor menos 1, 2. Tá? Então, esse é um exemplo direto aqui, pessoal, aplicação direta da fórmula. Tá? Ó, o produto escalar do vetor 1, 3 pelo vetor menos 1, 2, tu vai fazer, ó, primeira coordenada de U multiplicada pela primeira coordenada de V. 1 vezes menos 1, mais 3 vezes 2, menos 1 mais 6 dá 5. Bom, então o produto escalar está calculado ali. Tá? Agora vamos supor que eu queira calcular a norma, né? o ângulo entre esses dois vetores, entre os dois vetores, o vetor 2, 0 e o vetor 3, 3. Tá? Aí vocês vão ali, ó, né, usar essa fórmula. Cosseno de θ é o produto escalar de U por V dividido por norma de U vezes norma de V. Então, calcula primeiro o produto escalar. Vai ficar 2, ó, 2 vezes 3, que é a primeira coordenada de U, pela primeira coordenada de V. Ó. 2 vezes 3 mais 0 vezes 3. Ó. 6 mais 0 dá 6. Então, calculou o numerador ali, né? A norma do vetor U. Ó, raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Né? Raiz quadrada de 4, que é 2. E a norma do vetor V, não sei por que ele está em cima aqui, vamos fazer o seguinte. Vamos usar essa forma aqui. Puxa vida. A norma do vetor V vai ser raiz quadrada da soma dos quadrados ali das coordenadas do vetor V. 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado, dentro da raiz quadrada de 18, que eu posso escrever como 3 raiz de 2, tá? Aí eu vou substituir aqui, ó, o produto escalar, a norma de U e a norma de V nesta fórmula, né? Então vai ficar o cosseno de θ é o produto escalar de U por V dividido pelo produto das normas. Vai ficar 6, que é o produto escalar, né? V, dividido por norma de U é 2, multiplicada por 3 raiz de 2. Simplifica aqui, ó, esse 6 com 2 vezes 3, tu simplifica. Vai ficar 1 sobre raiz de 2. E 1 sobre raiz de 2, a gente conhece aquele processo lá de racionalização, né, do denominador, que é raiz de 2 sobre 2. Tá? Então, como é que vocês fazem? Quer ver, ó? Vamos fazer aqui na calculadora. Deixa eu fazer na calculadora aqui. Ó. Deixa eu ver aqui. Ó, tá aqui, né? Aí vocês vão fazer o seguinte: quem tem calculadora pode fazer o teste aqui, ó. 1 dividido por raiz quadrada de 2. Opa. Não deu certo. Fazer assim, ó. Bota o 2, calcula a raiz quadrada e depois aperta na tecla 1 sobre x. Aí dá isso aqui, ó. Tá? Aí vocês vão aqui, ó, na teclinha do INV, certo? INV. E vocês vão apertar no cosseno aqui, ó. Deixa a máquina em graus, por enquanto. Vamos fazer em graus. Vai dar 45, ó. Tá? Agora vamos fazer em radianos. Eu faço de novo o processo. Raiz de 2, dá isso aqui. Aí aperta em 1 sobre x, para calcular 1 dividido por raiz de 2. Esse número aqui, ó, tá? É 0,707, é a mesma coisa que raiz de 2 sobre 2. Tá? Aí se eu calcular em radianos, ó, aperta no INV, ó, aperta ali, cosseno a menos 1, que na verdade é o arco cujo cosseno é raiz de 2 sobre 2. Vai dar, ó, 0,7853, que é π sobre 4. Vamos ver, ó, vamos ver se a gente tem o π aqui nessa, ó, aqui, ó, π dividido por 4. Ó, 0,7853. Tá vendo? Então, tanto faz escrever, né, desta forma aqui como dessa. Né? Qual é a vantagem de escrever essa forma aqui em graus? Né? Que a gente enxerga o ângulo aqui, ó. Né? Tá vendo ali, ó? Tá o vetor 2,0 aqui, o 0,2, 2,0 aqui, tá?
o vetor 3 aqui, o vetor U e V, né? Os vetores em vermelho ali, ó. Tá? E aqui está o ângulo dos dois vetores, ó. 45 graus. Certo, pessoal? Certo. Viu? Tranquilo, senhor. Então, como é que a gente faz no espaço? Ok. Então, no espaço, né? Como é que a gente calcula o produto escalar e o ângulo entre dois vetores? Então, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. O vetor 2 menos 1 e 1 e o vetor 1, 1, 2. Tá? Então, eu peço para calcular o produto escalar e determinar o ângulo entre esses dois vetores. Né? Então, o produto escalar, ó, é o 1V1 mais o 2V2 mais o 3V3. Né? Então, tu vai multiplicar 2 vezes 1, está aqui a primeira parcela, menos 1 vezes 1, que é a segunda parcela, mais 1 vezes 2, que é a terceira parcela aqui, ó. 2 mais 2 dá 4, menos 1 dá 3. Então, o produto escalar é 3. Né? Bom, agora tu vai calcular a norma dos vetores. Norma do vetor U. Raiz quadrada de 2 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, raiz de 6. Né? Porque é 4 mais 1, raiz de 6. O vetor V. Mesma coisa, ó. 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, 1 mais 1 mais 4 dá raiz de 6. Né? Porque essa soma tem que estar dentro da raiz quadrada. Então, o cosseno do ângulo é produto escalar dividido pelo produto das normas. Então, vai ficar o produto escalar, que é 3, dividido por raiz de 6 vezes raiz de 6. Quando multiplica raiz de 6 por raiz de 6 dá 6, né? 3 sextos, que é 1 meio. Tá? Então, ó, mesma coisa, ó. O θ vai ser, aí tu vai calcular na outra linha, não vai calcular tudo numa linha só. O cosseno de θ deu 1 meio. Ponto. Ponto. Ó. Aí na outra linha, o θ é o arco cujo cosseno é 1 meio. Tá? Aí vai dar 60 graus. Ó. Certo? Vou colocar um exercício para vocês aqui. Vamos ver. Vou inventar dois vetores aqui. Vamos ver. 5 minutinhos, máximo. Não precisa tanto. Tentem fazer aí com uma caneta e um papel aí. Vocês usam caneta e papel? Quem é que está usando caneta e papel aí? Então tá bom. Vou aguardar um pouquinho. Beleza, então. Vou aguardar um pouquinho.
Quanto é que deu aí o produto escalar para vocês? Eu posso estar errado, mas deu 0? Deu 0. Isso aí. Menos 6 mais 6 dá 0. Beleza, é isso mesmo. Vamos calcular na hora aqui. Vou ver o seguinte, ver se eu consigo copiar aqui. Copia mais rápido. Vai ficar 2 ao quadrado. Opa. Puxa vida. 2 ao quadrado. Mais 3 ao quadrado. Isso aqui vai dar uma raiz de 13, né? Raiz de 13. Certo, pessoal? Acharam aí a raiz de 13? Isso. E a norma do V também. É isso? Tranquilo? Isso. Então tá. Então a gente vai pegar esses resultados aqui e vamos inserir nessa forma. Ó. Então a gente insere, né? Ó, o produto escalar deu 0. Então vamos lá. As normas estão calculadas. Então a gente vai fazer a substituição ali. Ó. Vai ficar 0 dividido por raiz de 13 multiplicado por raiz de 13. Né? Bom, 0 dividido por 3 dá 0. Tá? Então, o cosseno de θ deu 0. Então, ó, a gente faz esse cálculo na outra linha. Ó. Ó, o θ, que é o que a gente quer calcular, né? O ângulo, ó, é o arco cujo cosseno... Opa, aqui a gente tem que botar a fonte... É o arco cujo cosseno é 0. Né? Então a gente faz assim, ó. Lá na calculadora. A gente entra com 0. A gente entra com 0. E aqui, ó, vai ficar inv cosseno a menos 1 ali, ó. Deixa em graus, tá? No celular, por exemplo, tem o modo científico, acho que tem ali a segunda função. Ó, aí tu calcula lá a inversa do cosseno, que é o arco cujo cosseno é 0, a resposta vai ser 90 graus. Ok, pessoal? Pode repetir essa parte da calculadora, professor? Claro. Ó. Bom, tu chegou no cosseno igual a 0 ali, né? Essa parte aqui. Do cálculo. Sim. Tá. Então tá. Seja qual for o resultado que tu obteve ali, tá? Esse resultado tu vai entrar aqui, ó. Na calculadora. Nosso resultado deu 0, tá? Aí tu seleciona aqui o modo de exibição do ângulo em graus. Aí tu vai no inv, que é a função inversa. Ó, aí ele aparece esse botãozinho aqui, ó. Tá? Isso é a mesma coisa que calcular o arco cujo cosseno é 0. Aí tu vai ali, só clica ali. Tá, certo. Deixa eu ver se tu fez isso em calculadora ou no celular? Eu fiz no celular, mas eu queria saber na calculadora. Tá, qual é a calculadora? Tá, tu tá usando a calculadora do computador ou a calculadora assim científica? Essas, Científica. tá, essas manuais assim. Isso.
Tá, tu achou ali então a segunda função? Nessa aqui que eu tenho, eu não achei ainda. Tá, aí Não como é é que. colocar o shift e aí colocar cosseno? Que fica geralmente junto. Eu não sei, é que cada cálculo. Aí depende muito, né, do fabricante, como é que é a tua sugestão? Colocar shift e cosseno, que geralmente a função inversa do cosseno está na mesma tecla, só que como se Ah, Ah, sim, sim. porque não tem algumas calculadoras têm o 2ND, não tem 2ND na tua calculadora? Não, eu achei agora. Ela tava... Achou? Aham. Tá. E como é que funciona na tua aí para calcular a inversa? Pra mim, é que minha colega falou, é shift. Shift. Ah, daí eu uso Shift. Tá. Tem várias possibilidades. Tem calculadoras que tem uma teclinha chamado, tem o 2ND, né, que é o second, sabe? De inglês, né? Aí tu aperta ali, no caso seria a mesma coisa que o Shift, ele dá a função inversa, tá? Então tem várias possibilidades. Então assim, eu vou só para observar aqui, vamos supor que eu vou calcular de novo isso aqui em radianos agora, tá? Aí aqui, ó, eu boto lá o zero, né, que é o resultado lá do cosseno, e aí tu vai em radianos, inversa e cosseno a menos 1. Ó. Esse resultado aqui é π sobre 2. Tá? Então eu vou escrever lá. 90 graus ou π sobre 2. Tá? Porque o π corresponde a 180 graus, né, pessoal? Então, π radianos dividido por 2 corresponde a 90 graus. Tá aqui o π. Aí deixa um símbolo daí. Ok? Bom, então o que a gente pode olhar lá? 2,13 menos 3,2. Opa. Vamos excluir isso aqui. Tá, e 2,13 menos 3,2, né? Então vamos botar o vetor 2,3 aqui, só para a gente ver o ângulo. Ó. Vou chamar U igual a 2,3, né? Ó, tá lá, ó. E o vetor V, olha só, menos 3, 2. Dá para ver direitinho aqui, ó, o ângulo, né? De 90 graus ali, ó, que é formado pelos vetores U e V. Bom? Então é bacana porque a gente consegue ver, né, a gente consegue visualizar ali geometricamente, né, que realmente os vetores dados ali no exemplo fazem entre si um ângulo de 90 graus. Né? Então, quando isso acontece, a gente chama esses vetores de vetores ortogonais. Tá? Então, nesse exemplo, né, os vetores U e V são vetores ortogonais. Então, voltando aqui para a minha apresentação, ó, né, quando eu tiver dois vetores do espaço bi ou tridimensional, vetores não nulos, né? E se o θ é o ângulo entre eles, então o θ é igual a π sobre 2, né? O ângulo de 90 graus, se somente se o produto escalar for igual a zero, que é o exemplo ali, né? Por que o ângulo deu 90 graus ou π sobre 2 radianos? É quando o produto escalar entre os dois vetores é igual a zero, né? Então, quando isso acontecer, né, quando tiver dois vetores não nulos, certo? E o produto escalar entre eles for igual a zero, os vetores são ditos vetores ortogonais ou perpendiculares, né? E essa é a notação aqui, ó. Tá? Quando eu quero representar a ideia de vetores ortogonais ou perpendiculares, né,
a gente vai representar com esse T aqui, ó, virado de cabeça para baixo, né? Ou vai usar esse símbolo aqui, ó, né? O símbolo lá do ângulo reto, que a gente conhece, né? Aquele símbolo ali, esse L virado aqui com mais um pontinho, né? Que indica, então, que o vetor U forma um ângulo de 90 graus com o vetor V. Certo, pessoal? Então, assim, ó, a ortogonalidade, né, é uma propriedade explorada, né, de maneira ininterrupta, né, em todas as atividades da vida das pessoas, né, a ortogonalidade está presente, né, nas construções das nossas casas, né, a porta aqui do meu escritório aqui né, tem ângulo de 90 graus, aqui essa figura, né, onde vocês estão vendo a minha imagem enquadrada aqui é um retângulo, né, que o retângulo tem 4 ângulos de 90 graus. Por que é um retângulo? Né? Por que o formato de um computador, um notebook, um celular, né? Por que a câmera é retangular? Vocês sabem explicar por quê? Por que não é triangular, por exemplo? Sei. Né? Por que não é circular? Ou, sei lá, qualquer outro formato? Né? Imagine, né, uma situação em que a gente vivesse, sei lá, com computadores que fossem em formato triangular. Né? Então, seria outra geometria, certo? É outro tipo de configuração, né? A construção dos computadores, ela também obedece, né, a uma série de restrições. Imagina, né? Olha a espessura que é um computador atualmente, né? Se vocês olharem as figuras de computadores construídos aí há 15, 20 anos atrás, né, vocês vão ver assim a evolução, né? As TVs que a gente tem em casa, né? Hoje as TVs tem uma espessura assim, ó. Tá? Então ali dentro, né, tem uma série de dispositivos, certo? Que fazem, né, operações super complicadas, tá? Para produzir a imagem, o som que a gente recebe. Então, tudo isso depende da geometria, né? Porque os aparelhos têm um espaço limitado ali, tá certo? Então, imagina assim, né? Tu é o cara lá que está projetando ali, tu tem que calcular a distância, né, entre os diversos dispositivos eletrônicos que compõem uma TV, o computador, né, o celular, tá certo? E tem que colocar nesse espacinho retangular ali. É ali que o cara tem que colocar, né, todos os dispositivos para eles funcionarem a contento, né? O celular é um exemplo, pessoal. A evolução, né, da geometria dos celulares é uma coisa fantástica. Vocês pegarem figuras de celulares fabricados há 10, 15 anos, né? É uma evolução em termos de estética, em termos de, né, o peso diminuiu, né, o volume diminuiu, né, e ao mesmo tempo os aparelhos se tornaram mais sofisticados, né, fazem mais coisas, né, são mais leves, mais resistentes, etc. Então tudo isso tem a ver com a geometria, né, e a melhor das geometrias que compreende, né, e é capaz de suportar tudo isso que eu falei é a geometria retangular. Tá? Se vocês tentarem construir ou desenvolver um celular em formato triangular, vocês terão sérias dificuldades arquitetônicas, né, para fazer um celular desse funcionar. Tá? A mesma coisa se vocês pensarem em construir uma casa, por exemplo, em formato triangular, vocês terão, né, um custo mais elevado e o resultado não vai ser tão bom, né, em termos de conforto, segurança, etc. Né? Então, a geometria retangular presente nas construções que usa, né, a ortogonalidade, ela garante a segurança, né, certo? Das vigas, as colunas, etc., né, que suportam os pesos, né, e fazem com que as casas fiquem em pé, que a gente possa circular, etc. Tá? Então, os vetores ortogonais, né, claro que eles aparecem nos projetos, né? Então, quando um engenheiro, quando um arquiteto quer representar, então,
um ângulo de 90 graus, ele faz aquele símbolozinho ali, bom, aqui tem um ângulo de 90 graus, né? E aí as pessoas que vão executar um projeto, construir, etc., vão entender, né, que ali está presente um ângulo de 90 graus que se tratam de vetores ortogonais. Certo, pessoal? Então, eu me estendi um pouquinho hoje, tá? Agradeço aí a atenção de vocês. Continuamos aí amanhã, né? Amanhã às 19h15 eu retomo aí esse estudo aqui dos vetores ortogonais e algumas aplicações do produto escalar. Tá bom? Então tá bom, senhor. Até amanhã. Então tá. Até amanhã. Falou, até amanhã. Abraço. Falou, abraço.